Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, em nome e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse segundo final de semana do mês de julho, neste sábado, dia 13 de julho, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, uma série de mensagens poderosas. Eu diria, meu amigo, minha amiga, que foi complicado, foi difícil para mim, porque esse é um tipo de série que dói o coração, mas é aquilo que eu falo sempre, que quando o homem e a mulher tomam a decisão de ser dependente do Espírito de Deus, então ele tem que estar pronto a se submeter a todo tipo de pregação que o Espírito Santo lhe conceder, que é para ele falar. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o que tem que ser exaltado aqui não é o meu nome, não é o teu nome, não é o nome de nenhuma igreja, é o nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui, meu amigo, minha amiga, para falar aquilo que você esperava de ouvir, que você gostaria de ouvir. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus com relação à minha vida, com relação à tua vida. É bem verdade que na maioria das vezes o que Deus quer falar não é aquilo que as pessoas querem ouvir, porque confronta o ego do ser humano. Eu vou fazer oração, assim que eu fizer oração, vamos então ouvir essa nova série de mensagens, que é uma série poderosa, dolorida, mas vale a pena ouvir, porque é o que Deus quer que a gente ouça, amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua unção, pela tua graça sobre a minha vida, por mais um dia de vida e de oportunidade que o Senhor me concede, de poder ser, Santo Deus, um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. A tua palavra ela declara, dizendo, Santo Deus, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons, e à procura daqueles cujo teu coração é completamente voltado para o Senhor. A tua palavra ela declara, dizendo assim, de que se o meu povo me ouvir e se converter de todo o coração, então eu ouvirei as suas orações. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado faz assentar-se aos pés dos príncipes. Senhor Jesus, o Senhor declara na sua santa palavra, dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção, o Espírito que está sobre vós, ele vos ensinará e falará e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Toma a direção dessa nova série de mensagens que o Senhor iluminou meu coração, que o teu Espírito ele possa ministrar por meu intermédio, que o meu ego, que a minha matéria, ela seja reduzida a apoio, que o Senhor cresça para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Só tenho que louvar e agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa nova série de mensagens que o Senhor Jesus tem para nós, está em 6 textos da Nova Aliança. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, glória a Deus. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 22, o Senhor Jesus falando: sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O segundo e o terceiro texto que nós vamos ouvir está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, glória a Deus, versículo 51 até o 60, diz o texto sagrado. E lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes condenes por causa deste pecado. Com estas palavras, morreu. E Saulo consentia na sua morte. E o penúltimo texto
Está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo de número 12, Paulo falando: ora, todos quantos querem viver em Cristo Jesus piedosamente serão perseguidos. E o sexto e último texto para essa nova série de mensagens está no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 6, capítulo 6, versículo de número 9, diz o texto sagrado que quando o anjo ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar de Deus as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que os sustentava. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor tem para nós, a nova série de mensagens ela tem como tema os mártires da igreja primitiva e da igreja moderna. Para essa primeira parte, o primeiro mártir que o Espírito tem para nós é Estevão. Missionário, o que tem a ver esse novo tema com esses textos que nós acabamos de ouvir? Primeiramente, vamos tentar definir o que significa a palavra mártires. Mártires é todo aquele homem ou mulher que defende ou que testemunha a sua crença, a sua fé de forma radical, indo até as últimas consequências daquilo que ele acredita, daquilo que ele crê, seja ou a sofrer violência ou até mesmo a morrer. E o primeiro mártir que nós temos, primeiramente, essa palavra mártires, ela vem do original do grego, que é martíria, no grego, que significa dizer isso que o missionário acabou de dizer para vocês, defender a sua fé de forma radical, indo até últimas consequências, no caso, a morte. E o primeiro mártir que nós temos hoje é Estevão. A palavra Estevão significa coroado. Vamos conhecer um pouco a história desse jovem, desse jovem que é Estevão. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, tem um episódio interessante. Havia brigas entre os helenitas, que eram um povo na época, e entre os hebreus sobre as viúvas que serviam à mesa, porque elas estavam a ser esquecidas. E naquela época, como a igreja do Senhor era a primeira, os líderes, no caso Pedro, Tiago e João, e os outros apóstolos que haviam sido escolhidos no Senhor e que haviam recebido o Espírito Santo, eles disseram que, olha, nós ficaremos com a oração e a pregação da palavra, e decidiram então assim escolher 7 diáconos. Dentre eles havia Estevão, que dos 7 tinha um chamava-se Prosélito, outro Nicanor, outro Estamor, mas dentre os 7 diáconos que eles escolheram, um havia se destacado mais, que era Estevão. A palavra diácono significa auxiliador ou um obreiro. E desses obreiros que eles haviam escolhido, que é para resolver os problemas que tinha dos helenitas contra os hebreus com as viúvas, tinha um que havia se destacado mais do que os 7, que era Estevão. Estevão, ele é definido como um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Sendo assim, vamos o que interessa. Qual foi, missionário, as razões do martírio de Estevão? No capítulo 7 tem algo interessante. Estevão, ele fazia muitos sinais e prodígios no meio do povo, e por esse motivo ele começou a abrir, ele começou a chamar muita atenção. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 22, temos algo interessante que o Senhor Jesus falou a respeito do ministério que ele havia estabelecido aqui na terra, que no caso seria o Evangelho, o cristianismo. Ele declarou que todos quanto querem sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 12, ele declara dizendo que, ora, todos quantos querem piedosamente seguir ao Senhor Jesus serão
perseguido. Sendo assim, missionário, qual é o motivo do martírio, então, das pessoas morrerem? É exatamente por causa do nome do Senhor Jesus, que o mundo odeia, que o diabo odeia. Você vê que quando Satanás levou Adão e Eva a pecarem, Deus havia decretado à igreja que haveria anticristo e Satanás. No versículo 15 de Gênesis capítulo de número 3, Deus declara dizendo o seguinte, que porém inimizade entre ti e a mulher, no caso a igreja, entre a sua descendência e os seus descendentes. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vê que Satanás, quando Cristo morreu na cruz, ele feriu a igreja no calcanhar. Mas só que depois da ascensão de Jesus, parecia que tudo havia terminado. Por quê? Porque os fariseus até então, os principais dos sacerdotes, os príncipes da lei e o sinédrio, eles pensaram matando o Messias, o Cristo que no caso havia declarado o Messias, tudo poderia terminar, já não poderia haver nenhuma conturbação, nenhuma perturbação em Jerusalém. Mas só que depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, a igreja continuou. E nós vemos aqui, acontece algo que nesse caso seria a primeira vez que tinha acontecido na história, que foi um martírio de um cristão, que no caso seria Estevão, né? Que morreu, que foi até as últimas consequências por causa da fé em Jesus. E o motivo do seu martírio foi exatamente por isso. Por quê? Porque Estevão, meu amigo, minha amiga, para além dos 6 diáconos que haviam sido selecionados, Estevão era o mais destacado por algumas coisas. Primeiro porque a Bíblia fala no capítulo 7 de Atos, que ele era um homem cheio de fé, ele era um homem cheio de sabedoria. Você vê que sabedoria aqui, meu amigo, minha amiga, está a falar de, era um homem que conhecia a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, de cor. Ele conhecia a palavra de Deus. Nós vemos isso no seu discurso, porque o que levou Estevão a ser vítima de martírio foi exatamente por porque assim, meu amigo, minha amiga, quando Deus levanta um homem, quando ele começa a pregar a palavra de Deus e ele começa a se destacar, é claro, meu amigo, minha amiga, que todo homem, toda mulher que é vocacionado, que é escolhido por Deus, ele tem que entender que ele, não é pelo caso dele ser cheio de sabedoria do Espírito Santo, que a maioria vão se simpatizar ou vão se agradar da maneira dele de ser. É bem verdade que Estevão, evangelizando, falando que Jesus é o Filho de Deus, anunciando o plano da salvação, ele agradou uma grande maioria, e as pessoas ficavam maravilhadas com a sabedoria, com os sinais e prodígios que ele fazia no meio do povo. E nesse momento então se levanta um grupo de judeus que vieram discutir com Estevão, vieram debater com Estevão a respeito da sua fé, da sua doutrina, dos seus dogmas que ele acredita. Estevão, ele se destacou mais do que todos. Então você vê que os judeus que vieram debater com Estevão, eles disseram: nós não podemos resistir porque ele é muito sábio, mais do que isso, ele acredita naquilo que ele está a falar, e o que ele está a falar está a arrastar uma grande parte, porque é bem verdade que a princípio que os apóstolos oravam que é para levantar diáconos, mas só que Estevão, para além de servir à mesa, ele se destaca, ele fazia o trabalho do evangelista, do missionário, porque você vê que depois da eleição, os seis diáconos já não são mais mencionados, mas Estevão é o que mais se destacava. Por isso que você vê que ele era o que mais brilhava, o que mais chamava a atenção dos outros 6. E no capítulo 7, então, os homens judeus e saduceus que vieram debater com Estevão falaram: olha, vamos subornar, vamos criar uma situação que é para poder matar Estevão. E naquele momento, o que eles fizeram? Eles subornaram gente, ou seja, criaram situações no sentido de que a armadilha, dizendo que ele havia dito blasfêmias contra Deus e distorcido a doutrina mosaica, no caso de Moisés. Sendo assim, Estevão,
ele é levado para o Sinédrio. Eu fui pesquisar, o Sinédrio seria a Assembleia Nacional de Israel, e o Sinédrio era composto de 23 juízes e 71 anciãos, que eram os homens mais pensantes, mais sábios da elite religiosa de Israel, que faziam parte desse sinédrio, desse tribunal. E havia também um certo jovem chamado Saulo, que havia acabado a sua universidade, havia aprendido nos pés do Dr. Gamaliel, que era um dos juízes, né, mais moço, mais miúdo, que se destacava no meio daqueles anciãos que haviam de julgar a causa de Estevão, como também eles julgavam a causa dos outros, do povo de Jerusalém. E você vê que no capítulo 7, que fala sobre a defesa de Estevão, vai destacar do versículo 12, 15 em diante, Estevão, ele na sua defesa, sobre a acusação que haviam feito com ele, do versículo 15 em diante, Estevão ele vai fazer um relatório do plano da salvação. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, até chegar a Cristo. Porque ele disse que, ele havia dito que os judeus eles têm muita dificuldade de aceitar a palavra de Deus, porque eles tinham um coração endurecido. E Estevão ele vai muito mais longe, porque ele chegou a afirmar que Cristo, que Jesus que ele defendia, que ele havia matado, era o Filho de Deus. Só que, meu amigo, minha amiga, como Estevão ele estava cheio do Espírito Santo, os sumos sacerdotes, eles ficaram irados, ficaram furiosos com Estevão, porque eles não suportaram a sabedoria que Estevão tinha. Principalmente quando Estevão, no versículo 58, ele falava que eles mataram os profetas, os homens que Deus havia enviado no passado, porque no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9, o anjo ele fala que quando ele abriu quando ele tocou a quinta trombeta, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham morrido por causa da palavra de Deus. Está a fazer referência exatamente aos profetas que Deus ele havia enviado, que é para pregar a palavra de Deus no povo de Israel, e que eles têm muita dificuldade em aceitar. Está a falar de Abel, está a falar de Zacarias, né? Está a falar de Isaías, daqueles homens que haviam morrido. Estevão ele vai muito mais longe dizendo porque a causa que levou eles a acusarem Estevão é que Estevão ele havia dito que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que Jesus que ele haviam matado era o Filho de Deus. E você vê que eles ficaram tão furiosos, sabendo que Estevão era jovem, era miúdo. Os sumos sacerdotes anciãos, eles não suportaram de lhe ouvir. E no versículo de número 56, quando Estevão havia dito para eles que vocês mataram, vocês são duros de coração, vocês são iníquos, porque vocês têm muita dificuldade em aceitar a palavra de Deus, e vocês mataram Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Quando Estevão ele falou isso, eles rangiram os dentes, eles ficaram com raiva, que então o Sinédrio, eles decidiram de apedrejar a Estevão. Só que tinha um porém, meu amigo, minha amiga. Matar Estevão na cidade, eles não poderiam fazer isso, porque quem tinha autoridade na cidade eram os romanos. O que é que eles optaram, missionários? Eles optaram em tirar Estevão. Esse você está ouvindo, porque no versículo 58 de Atos capítulo 7 fala que lançando fora da cidade o apedrejaram. Algo que me chamou a atenção, meu amigo, minha amiga, aqui as pedras que eles usaram que é para apedrejar Estevão em Israel, as pedras eram tão grandes que faziam a dimensão de um tijolo. Mas quando eles ficaram chateados que Estevão ele estava a falar com eles, Estevão, naquele momento que a ira se acendeu no rosto dos anciãos, dos 31 anciãos que estavam lá, mais dos 23 juízes que eram anciãos também, que estavam no Sinédrio, eles olharam para Estevão, glória a Deus, e viram que o rosto de Estevão resplandecia, brilhava,
como o rosto de um anjo. Estevão, quando eles ficaram com o rosto cheio de... Porque eles ficaram todos endemoniados, possuídos por Satanás e pelos espíritos malignos. Estevão, ele levantou os olhos para o céu e declarou dizendo o seguinte, que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, assentado à direita do Pai, glória a Deus. Você vê que em várias passagens da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, você vê que é mencionado, por exemplo, o salmista, ele declara falando a respeito de Cristo, de Deus e de Cristo. Disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, ou seja, o Deus Pai falando para o Filho, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas só que essa é a primeira vez, porque Estevão ele fala aquilo que está mencionado no livro de Daniel, ele repete a profecia de Daniel, porque Daniel ele teve essa visão, ele viu Cristo de pé. Eu vi o Filho do Homem vindo em direção ao encontro do ancião de dias. Só que Estevão ele viu a mesma visão, ele disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do trono de Deus Pai. Meu amigo, minha amiga, você vê que Cristo ele levantou por quê? Porque até então, nós lemos no livro de Apocalipse que os profetas eles haviam morrido por pregar a palavra de Deus. Mas Cristo ele ficou de pé por quê? Porque essa era a primeira vez na história que um homem, no caso um jovem, iria de ser morto por causa de Jesus, porque os profetas eles foram mortos por causa de Deus e por defender a palavra de Deus. Mas só que aqui é a primeira vez que vai acontecer na história da igreja, um homem, um jovem, sendo martirizado, sendo morto por causa de defender a fé em Jesus. E quando eles ouviram Estevão falando que ele viu Jesus de pé, assentado à direita do trono de Deus Pai, eles não suportaram, eles taparam os ouvidos e eles esqueceram a lei de Moisés. O que é que eles fizeram? Eles tiraram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejar, recapitulando, meu amigo, que nesse caso as pedras de Israel naquela época eram pedras com dimensão de um tijolo. E no versículo 58 fala que lançando para fora da cidade começaram a apedrejar e deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59 diz que enquanto apedrejavam Estevão ele orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, quando Estevão ele viu Cristo, ele viu Cristo assentado à direita do trono de Deus Pai. Você vê que naquele momento Cristo já sabia o que poderia acontecer. Cristo ele havia tomado Estevão, porque meu amigo, Cristo ele sabia que a morte que Estevão poderia sofrer era uma morte trágica, dolorida, violenta e dura de suportar. Naquele momento Cristo ele tomou Estevão. Estevão não estava mais aí. Embora aquele falasse, mas ele não estava mais aí. O que é que Cristo ele fez? Cristo ele aliviou a dor de Estevão, porque enquanto apedrejavam Estevão, ele orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no versículo 60 diz que ele ajoelhando, você vê que Estevão ele ajoelhou e ele estava a ser apedrejado de uma maneira tão violenta que, como Cristo sabia que ele não poderia suportar, tomou Estevão e ele falou, gritou bem alto, Senhor, não o condenes por causa desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu ou morreu. Meu amigo, minha amiga, ser cristão é sofrer martírio por causa do nome do Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo, meu amigo, minha amiga, que as pessoas elas têm uma visão equivocada da vida cristã e do Evangelho. As pessoas pensam que ser cristão é simplesmente fazer parte de uma denominação evangélica, dar dízimo, dar oferta, fazer campanha e assistir os cultos e se limitar simplesmente a ser membro de uma igreja e levar a tua vida do jeito que você quer. Mas, meu amigo, minha amiga, ser cristão é você defender, é você falar de Cristo para as pessoas que não conhecem a Cristo, ao ponto de você ir até as últimas consequências daquilo que Deus te manda você fazer.
As pessoas hoje, meu amigo, minha amiga, por causa do pecado, por causa de Satanás e das suas ofertas indecentes, as pessoas elas não querem se voltar para Deus, elas não querem viver a vida cristã. Ser cristão é sofrer tortura, é sofrer martírio por causa do nome do Senhor Jesus. Se você fala que é cristão e você não é criticado, e você não é ofendido, e você não é perseguido por causa daquilo que você acredita em defender, em crer, então tem um problema, porque o Senhor Jesus fala no versículo 22 do Evangelho de Mateus capítulo 2: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Quando a pessoa ela se posiciona e ela começa a fazer aquilo que Deus quer, ela começa a ser detestada, ela começa a ser odiada, e ela começa a ser odiada principalmente pelas pessoas que são os membros da sua família, que não entendem a fé radical que essa pessoa professa. Meu amigo, minha amiga, se você esperar ser aplaudido, ser reconhecido para fazer o que Deus está te mandando fazer, então você não é cristão, porque você vê que Estevão, ele era cheio de sabedoria, ele conhecia a palavra de Deus. Quantos são os cristãos que falam que são cristãos, mas não sabem nada da Bíblia, não conhecem a palavra de Deus? Você vê que no tempo de Estevão da igreja primitiva, ele não tinha acesso à Bíblia que nós temos hoje, virtual e online, mas ele conhecia a palavra de Deus, ele era sábio, ele conhecia, memorizava a palavra de Deus. E quantos são hoje as pessoas que frequentam, que não sabem nada da palavra de Deus, que eles sabem que eles estão ouvindo esse vídeo e que ouve o pastor da igreja dele falar? Ser cristão, meu amigo, minha amiga, é a pessoa amar a palavra de Deus, decorar e pregar a palavra de Deus. Mais do que isso, Estevão ele não viu o fruto do seu ministério porque apedrejaram ele. Mas só que, meu amigo, minha amiga, a unção de Deus pega, o fogo de Deus se alastra. Você vê que no versículo 60 fala que apedrejavam Estevão, que ele ajoelhando, dizendo: Senhor, não o condenes por causa desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu ou morreu. E diz que Saulo consentia na sua morte. Você vê que Estevão, ele perdoou, ele morreu, mas só que as vestes de Estevão ficou nas mãos de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se transformou em apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Satanás ele pensou, meu amigo, minha amiga, que matando Estevão, aí, talvez ele poderia acabar a igreja. Mas só que como a unção de Deus, ela pega, o fogo de Deus se alastra, você vê que o ministério, a palavra de Deus continuou, porque depois Paulo, ele veio a ser um grande pregador, um defensor da igreja cristã. E Satanás ele não sabia por quê. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O fogo de Deus, ele se alastra, a obra de Deus, ela não para. Mas nessa primeira parte eu prefiro me limitar, meu amigo, minha amiga. Se você quer servir a Deus, tem que estar disposto a ir pelas últimas consequências do que Deus te manda fazer. Eu tenho plena convicção como missionário, meu amigo, minha amiga. Deus ele me chamou que é para servir a Ele. E eu não posso ter medo, mas só que tem um problema, que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo e a pessoa se envolve muito com Deus, o Espírito Santo ele arranca o medo. Ele arranca o medo, porque você vê que Estevão, ele foi até as últimas consequências, até o ponto que ele liberou perdão, perdoou aqueles que estavam a apedrejar eles. E Satanás, que incitou os sumos sacerdotes e saduceus a matarem Estevão, ele pensou que poderia apagar definitivamente com a igreja, porque Pedro, Tiago e João, os apóstolos, quando eles ouviram que Estevão morreu daquela maneira trágica, aquilo criou terror na igreja primitiva. Porque no capítulo 8 fala que depois da morte de Estevão levantou-se grande perseguição contra a igreja, e muitos cristãos, exceto os apóstolos, começaram a ficar dispersos, a fugir da Judeia, das regiões da Samaria em diante. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque ser cristão é ser perseguido. Aquilo que Cristo falou começou a acontecer. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa primeira parte sobre os males da igreja cristã nos ajude a refletir. Porque ser cristão, meu amigo, minha amiga, não é simplesmente você ir numa igreja, dar o teu dízimo, dar a tua oferta e mostrar, se exibir na igreja, como fazem muitos homens, muitas raparigas, né? Alguns vão na igreja que é para ir procurar, que é para arranjar namorado, que é para
e mostrar o carro que comprou, o sapato que comprou, o perfume que está a usar. As pessoas não querem compromisso com Deus. Ser cristão é mais do que ser cristão, é sofrer martírio. É que Paulo falou que todos aqueles que querem piedosamente seguir ao Senhor Jesus serão perseguidos. Se você não é perseguido, se você não é odiado por causa da palavra de Deus, então você não é cristão. Porque ser cristão é a pessoa sofrer. Eu quando falo sofrer, é você fazer o que Deus está te mandar. Porque meu amigo, minha amiga, eu tenho plena convicção que eu não posso agradar a Moria, porque a palavra de Deus ela nos confronta sempre, ela é como uma espada de dois gumes. Eu não quero ser mais do que um instrumento que Deus ele vai usar para falar aquilo aquilo que Deus quer que você ouça, não aquilo que você deseja ouvir. Porque o nome que tem que ser exaltado não é o meu nome, não é o teu nome, não é o nome de nenhuma denominação evangélica, mas é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Cristo se levantou no trono quando viu Estevão sendo apedrejado, porque Estevão foi o primeiro mártir que morreu por causa do nome do Senhor Jesus. Depois vieram os outros que o missionário irá de partilhar com vocês nas próximas partes. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ela é poderosa. Ela é mais cortante do que duas espadas de dois gumes, que ela penetra no mais profundo do ser, ao ponto de fazer a separação do espírito, da alma e da junta e das medulas. É apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Ajuda a ação dessa pessoa a entender que ser cristão não é simplesmente falar que eu sou religioso, que eu sou da igreja A, B, tal e C, mas sim ser cristão é sofrer martírio, violência, defender a sua fé de maneira radical, indo pelas consequências daquilo que o Senhor manda fazer. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, ser cristão é sofrer martírio, é fazer o que Deus quer. Porque, meu amigo, minha amiga, ser cristão é você defender, fazer o que Deus está te mandando fazer. Infelizmente, as pessoas elas não entenderam a mensagem de ser cristão. É ser odiados por todos por causa do nome do Senhor Jesus. Amém? Espero que essa primeira parte sobre a morte de Estevão nos ajude a refletir e a se posicionar se servir a Deus é de fato aquilo que nós queremos. Eu tomei a minha decisão, me posicionei de aceitar e de fazer aquilo que Deus quer. Independentemente se vai agradar as pessoas ou não, o que eu quero ser simplesmente é fazer o que Deus quer. E a minha maior alegria é ter o meu nome escrito no livro da vida e fazer o que Deus quer. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo estar com vocês na segunda parte dessa série de mensagens sobre os mártires da igreja primitiva e moderna. Nós estamos a ver o primeiro da igreja primitiva, que foi Estevão, até chegar na igreja moderna. Amém? Um forte abraço, espero estar com vocês na segunda parte. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.